Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos ver quem está entrando. Oi, Eliane, Margarida. Boa noite. Fala uma coisa, vocês que já estão entrando, me conta, o título aparece para vocês em cima? Porque aí eu não preciso colocar embaixo e a gente não. Oi, Margarida querida. Oi, Dani. Eu acho que o título tá lá em cima, né? Então, ô Dani, vê para mim aí se você consegue ver o título. Eu sempre ponho aqui embaixo, mas dessa vez eu tô querendo deixar ele lá em cima para eu conseguir acompanhar um pouquinho mais os comentários. Oi, Fábio, Luiz, Débora. Vamos esperando o pessoal chegar, que hoje é um tema bem interessante para a gente estudar. Deixa eu ver se o Dani me responde se está tudo certo com o título. Boa noite. Não aparece no Note. O Fá, para mim aparece lá em cima, do lado do ao vivo. A Pri, boa noite, Pri. Pri que vai me ajudar hoje pegando as perguntas. Ah, então tá. O Dani disse que aparece, então eu não vou fixar o comentário, não. Vamos ver como é que fica. Então, o tema de hoje é você consegue. Oi, Ale! Eu começo a falar e fico dando oi pro pessoal, né? Então, em todo caso, deixa eu falar o tema de hoje, que é bem interessante. Você consegue lidar com os diferentes tipos de pessoas? É, eu vou esperando o pessoal entrar um pouquinho mais, porque na hora que a gente começa a falar, a gente não para, né? Então, esperar só alguns minutinhos. O Luiz está falando que o título aparece. Ah, então ótimo, porque aí eu não preciso deixar ele marcado. Oi, Rose. Margarida, lá de Portugal, falando comigo. Thaisa, de Recife. A Gigi, boa noite. O mais interessante é que tem gente de todos os lugares. O Carlos, o Pastorelli. Boa noite, queridos. Bom, então vamos lá. Você consegue lidar com os diferentes tipos de pessoas? Sabe o que foi muito interessante? Que na hora que eu comecei a compartilhar, a gente começou a compartilhar com o pessoal do WhatsApp sobre essa live, sobre o tema, porque a gente tem umas listas de transmissão. Alguns responderam, não foram poucos que responderam: caramba, esse tema veio a calhar, porque aqui em casa eu tenho pessoas difíceis, nossa, eu conheço, eu tenho dificuldade, enfim, o pessoal foi respondendo. E o que eu parei para pensar é o quanto imediatamente a gente associa pessoas diferentes a pessoas difíceis, né? O tema é: você consegue lidar com os diferentes tipos de pessoas, mas automaticamente o pessoal já interiorizou assim: caramba, é diferente, é difícil. Mas na verdade não deveria ser assim. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque o diferente, ele é diferente, ele é um grande aprendizado, são relacionamentos, mas não obrigatoriamente precisa ser difícil, pode ser apenas diferente. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, tá? E ver como a gente lidar, como lidar com essas diferenças, como usar isso para crescer, ao invés da gente ficar jogando cargas, se irritando, enfim. Boa noite, César. Boa noite da Austrália. Nossa, isso aqui é uma festa, não é? Eu acho que a gente tem gente do mundo todo acompanhando. Claudete, Taubaté, pessoal querido demais. Você sabe bem, eu estava conversando, enquanto o pessoal entra, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu estava conversando esse fim de semana com o pessoal em São Damião, falando assim o quanto é interessante esse trabalho do SEC, porque em outros locais a gente conhece só as pessoas que frequentam o local. Então você está lá numa instituição, num local de espiritualidade, você conhece as pessoas daquele bairro, no máximo daquela cidade. E aqui no SEC é uma expansão tão grande, porque a gente acaba conhecendo gente do Brasil inteiro. Olha lá, agora Canadá. Então, aí que eu sei, tem Canadá, tem Austrália, tem Portugal, enfim, tem gente do Brasil inteiro, cidades minúsculas, cidades maiores, e eu acho que aí a gente já começa a pensar em diferenças e o quanto é importante a reunião de pessoas diferentes, né? De diferentes lugares, de diferentes culturas, enfim, que isso é, na verdade, a nossa grande riqueza. Que se a gente ficar fechadinho no nosso mundo e no nosso meio, provavelmente o crescimento vai ser muito restrito, né? Enfim, aí o que eu estava falando para vocês é, automaticamente
Algumas pessoas, quando leram o título, associaram. Você consegue se relacionar com pessoas diferentes? Aí automaticamente entrou. Você consegue se relacionar com pessoas difíceis? Ou você consegue lidar com relacionamentos difíceis? E o que eu estava falando é, não precisa ser assim, tá? Então, eu gosto muito de citar os nossos materiais de estudos e alguns outros também. Hoje eu vou falar de um outro livro também, quando a gente faz a live, para que vocês também possam ir conhecendo e saber da onde é que a gente vai tirando, qual é a nossa fonte de estudos. Olha, para quem não sabe, eu vou até voltar um pouco. A semana passada a gente recebeu um WhatsApp, o que eu agradeço e achei muito bom, que a pessoa falou assim: vocês precisam falar o seu nome. Eu não sabia, que você era Andréia, enfim. Então, eu vou me apresentar, tá? Começar a agradecer essa sugestão. E para quem não me conhece, eu sou a Andréia, sou palestrante do SEC, sou membro, faço parte de todo esse trabalho. E eu, como eu estava dizendo, a nossa fonte de estudos são os materiais trazidos pelo Moisés Zagui, que é o fundador do SEC, tá? Então, lá no nosso site, a gente tem 111 palestras na loja do site feitas pelo Moisés, e agora eu vou comentar sobre uma delas. Mas quem não quiser começar pelas palestras, no YouTube a gente tem eu chutaria por baixo assim uns 2.000 vídeos livres para o pessoal acessar. Tem inclusive mini cursos sobre aprender evolução humana, sobre relacionamento, sobre projeção astral, imposição de mãos, enfim. Aí, no CD3, que chama Aceitação, o Moisés tem uma fala que diz assim: se você quer melhorar a sua aceitação com os seus semelhantes, comece aceitando quem você é. Então fica muito claro que se a gente não aceita alguém, ou se algumas coisas ou algumas pessoas nos irritam, nós temos primeiro que olhar para nós, tá? Então, assim, o primeiro foco desse trabalho somos nós, tá? Então, assim, por que que algo me irrita? Se me irrita, é porque existe alguma coisa aqui que faz com que dê esse start. A gente só vai crescer, nós só vamos de fato evoluir, que eu acho que ninguém estaria aqui numa live se não fosse esse o próprio propósito, quando a gente olhar para dentro de nós mesmos. Então, quando alguma coisa me irrita, por que me irrita? A gente pode ver isso porque varia. Ó, tem pessoas que se irritam quando alguém fecha no trânsito. Tem pessoas que se irritam com o motoboy. Tem pessoas que não ligam a mínima, o motoboy passa chacoalhando o capacete, xingando e a pessoa continua no ritmo dela, lá ouvindo o que estava ouvindo no carro, enfim. É, a gente pode se irritar com quem posta demais, a gente pode se irritar com quem não posta nada, a gente pode ficar irritado com alguém que fala demais, a gente pode não gostar de alguém que fala de menos. Então, essas variáveis, elas dizem respeito a nós. Porque aqui nessa live hoje, se eu perguntar para vocês, alguém se irrita com quem posta muita coisa? Você abre o feed lá, tem um monte de coisa da pessoa. Vocês podem, se quiserem, até responder ou não, mas vocês podem pensar. Eu imagino que parte vai falar: caramba, a pessoa que posta demais é carente, não sei por que que ela quer se mostrar tanto, o que que interessa, se vacinou, se foi viajar, onde é que tá. Outros vão falar: não, a pessoa pode postar o que ela quer, eu não me importo, se eu não quiser eu não olho. Aí outros falam assim: não, aquela pessoa não sei para que que eu sigo, ela não posta nada, né? E assim a gente vai. O que toca cada um de nós e por que toca? Então, essa é a primeira parte da nossa conversa hoje. Por que me irritou? Qual é a relação que eu tenho com isso? A gente começa, a partir disso, olhar para as pessoas, olhar essas diferenças e perguntar para nós por que que isso me toca, que relação eu tenho com isso, né? Então, assim, a pessoa pode ser igual demais, porque a gente está falando de dificuldade com as diferenças, mas às vezes a grande dificuldade pode ser com pessoas muito iguais a nós. A grande dificuldade talvez seja o nosso próprio espelho. Caramba, é parecido demais e eu não consigo lidar, né? Então, também, então, por que me toca? Então, quando eu olho alguém, poxa, essa pessoa não me desce. Por que não me desce? Por que me toca? Porque ela é igual demais? Porque ela é diferente demais e eu preciso praticar aceitação?
Porque eu tenho ciúmes, porque ela consegue fazer coisas que eu ainda tenho dificuldade, ou porque eu tenho inveja. Esse é o caminho dolorido do autoconhecimento. Eu digo dolorido porque o trabalho de nublação, o trabalho da nossa cegueira, é um mecanismo de defesa. Se eu não enxergo nada, para mim está tudo bem. Mas a partir do momento que a gente começa a enxergar, dói. Não é tão simples você começar a enxergar e falar: caramba, será que eu tenho ciúmes daquela pessoa? Será que a presença dela me irrita porque ela faz algo que eu ainda não consigo? Ela se relaciona melhor com tal pessoa e eu não? Então, começar a ver que aquilo que nos irrita, aquilo que para a gente nós chamamos de dificuldade, pode com certeza existir algo dentro de nós nos mostrando um caminho para que a gente possa fazer mudanças, tá? Por quê? Se a gente. Olha, eu tô falando aqui, eu não tô nem lendo vocês. Se o áudio estiver ruim ou qualquer outra coisa, vocês me falam, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. O Dani falou que eu poderia ser psicanalista. Dani, eu cheguei a pensar nisso, viu? Cheguei até a estudar. Mas depois eu falei, não, acho que eu vou me dedicar a outras coisas. É, enfim, o pessoal está comentando aqui, a Fabi comentou. Nossa, muita verdade isso, Deia, que você está falando. Temos que analisar o porquê e quem nos irrita. A dificuldade está em nós mesmos e não no outro. Isso é muito fato. E agora eu vou contar para vocês uma história que está no CD Assertividade. Eu vou citando, gente, vocês que são os meus super ajudantes, eu sei que o Carlos e o Dani são espertíssimos e anotam tudo, então eu já citei o CD número 3, Aceitação, e agora eu vou para o de Assertividade, que é o áudio 103 do nosso site, tá? Nesse áudio, o Moisés conta uma história que você fala, nossa, não é possível. É assim, a mãe dele e o pai tinham um sítio, ele disse que era o sonho da mãe dele. O sonho da mãe dele era ter um sítiozinho e tinha um caseiro, uma pessoa que ajudava a tomar conta, mas eles era pequeno. E aí esse caseiro um dia, grande, a mãe dele, ele fala nesse áudio, ele fala, nossa, minha mãe era baixinha e o caseiro era muito grande e ele chegou com muita agressividade, falando que queria um aumento, mas não é que ele pedia um aumento, ele exigia um aumento. Ele falou, a sensação que eu tinha, ele era garoto, era que o cara ia bater na minha mãe. Então ele falou: desse jeito não dá, trabalhar aqui não dá, eu não fico mais. E gritava, gritava. E ela falou assim, ele falou assim: ou você me aumenta, ou eu não trabalho mais. E aí a mãe dele, com toda a sabedoria, porque para quem não sabe, a mãe dele tinha um nível consciencial muito, muito, muito alto, virou para ele e falou assim: olha, você pode voltar daqui 3 dias e aí a gente conversa? A gente pode voltar a conversar daqui 3 dias? Aí diz que esse caseiro falou assim: ah, eu posso, mas eu não vou vir trabalhar esses 3 dias, eu não quero mais saber. E continuou aquela coisa linda da agressividade. E aí o Moisés, olhando aquilo, falou para ele, para ela, falou: caramba, mãe, que cara agressivo. Você viu como é que ele falou com a senhora? Eu pensei que ele fosse bater, eu nunca vi um nível de agressividade tão grande. E a mãe dele falou para ele assim: ô filho, foi isso que você viu? Aí ele falou: foi. Eu vi um cara extremamente agressivo. E ela falou assim: não foi isso que eu vi. Eu vi um homem desesperado e que não sabia pedir. Então, olha que interessante, ela conseguiu olhar além da agressividade. Ela viu uma pessoa num sofrimento absurdo, num grande desespero e que não sabia pedir. E aí, no áudio lá, ele conta que depois de 3 dias, o homem voltou, pediu e ela catou. E ela aceitou e ajudou. Então, muitas vezes a gente olha uma pessoa agressiva e não entende que atrás dela tem um nível de sofrimento extremamente alto, extremamente sofrido, né? Eu não estou dizendo para vocês que a gente tem que engolir tudo isso. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho aqui de assertividade, eu vou falar melhor, tá? Mas pelo menos é, olhar a pessoa, entender o contexto dela e principalmente dentro do nosso coração saber qualquer pessoa que é agressiva demais, que xinga, sei lá, que faz essas coisas que a gente acha às vezes insuportável, não é uma pessoa feliz. Pode ter certeza que uma pessoa feliz, equilibrada, bem resolvida, não sai dando patada, não sai dando chicotada, não sai gritando. E aí eu peguei um outro exemplo que eu achei incrível também,
de uma judia alemã. Eu não sei quem de vocês conhece. Eu vou até ver aqui no chat o que que vocês vão falar. Se vocês conhecem, ela chama Etty Hillesum. É até difícil de falar o nome dela, mas é Etty Hillesum. Ela é uma judia, ela é de Amsterdã e ela acabou morrendo no em Auschwitz, tá? Então ela foi pega bem naquela fase dos nazistas e ela escreveu 8 cadernos. Ela não escreveu para ser publicada, ela usava a escrita para aliviar. Então ela escreveu 8 cadernos que acabaram se transformando em um diário, assim como o da Anne Frank, e que, por sinal, elas estavam nessa mesma época, só que a Etty ela era um pouquinho mais velha, ela acabou morrendo com 30 anos, a Anne Frank era mais novinha, mas eu vou ler e vocês não vão acreditar uma das partes desse diário, mas é um livro interessante, chama O Diário mesmo, e ela conta a história dela, então, ela começa contando é, todos os conflitos que ela tinha em relação à vida, à sexualidade, várias coisas, e ela vai contando o caminho que ela acabou fazendo dentro do campo de concentração e dentro desse contexto. Por quê? Ela gostava muito de Jung, filósofos, estudar. Ela mesma, já naquela época, fez terapia, então ela fazia um trabalho de autoconhecimento muito grande com ela, e com isso ela acabou ajudando muita gente lá dentro. E também ela fez nesse momento de campo de concentração, ela acabou tendo uma conexão com a espiritualidade muito grande. Inclusive, muitos religiosos gostam muito dela, têm ela como exemplo, porque ela fala de Deus, ela fala muitas coisas. Mas eu vou ler um único parágrafo para vocês terem noção do que é você conseguir enxergar a dor do outro. Isso ela escreveu, ela não sabia nem que ia ser publicado. Ela escreve assim, ó: não é fácil eu me amedrontar. Não porque eu seja corajosa, mas porque eu sei que estou lidando com seres humanos e que preciso tentar ao máximo compreender tudo que qualquer pessoa possa fazer. Então, olha, dentro do campo ela já fala: eu preciso tentar ao máximo compreender tudo que qualquer pessoa possa fazer. E foi isso o que realmente importou hoje de manhã. Não que um jovem oficial da Gestapo, contrariado, tenha gritado comigo, mas sim que eu não tenha me sentido indignada. Antes, tenha sentido verdadeira compaixão e desejado perguntar: o senhor teve uma infância muito infeliz? Brigou com a namorada? Ele parecia atormentado e obcecado, mal-humorado e fraco. Eu gostaria de ter começado a tratá-lo ali mesmo, pois sei que jovens dignos de pena como ele se tornam perigosos tão logo fiquem soltos no mundo. Então, para quem não conhece, eu convido que dê uma olhada nela. Eu tive o primeiro contato com a história dela lendo aquele livro Comunicação Não Violenta. Ela é citada nesse livro, porque é incrível o trabalho que ela faz, é incrível a compaixão, a empatia que ela tem. Então vale a pena, vocês podem ver na internet, se quiserem ver alguma coisa no YouTube ou se quiserem mesmo ler o livro, vale bastante a pena, porque como alguém numa situação tão insuportavelmente para qualquer ser humano consegue olhar para um oficial grosso que está batendo e gritando e pensar: caramba, que tipo de infância ele teve? Que tipo de infelicidade alguém pode ter para ter nascido esse monstro? Ou melhor ainda, eu gostaria de poder tratá-lo para evitar que isso acontecesse. Eu gostaria de ter tratado para evitar que isso acontecesse. Então, dá uma olhada no nível de aceitação dela, né? É uma coisa absurda. Agora, o que eu estou falando para vocês aqui não é que a gente precisa conviver e concordar com todo mundo, tá bom? Então, que eu deixe isso muito claro. A gente pode aceitar, a gente pode enxergar o outro, entender que ele é um poço de dificuldades e de infelicidade, mas nós não somos obrigados a conviver. Conviver ou não é uma escolha nossa. O que é muito bom, que a gente não tem aquela raiva, aquele disparo. Sabe quando o coração dispara, alguém fala com você e teu coração bate aqui, vai sair pela boca e você fica com aquela raiva controlada, contida,
parecendo que vai explodir. E isso não é legal, isso significa que dentro de nós não existe uma aceitação plena. Agora, se a gente consegue olhar para a pessoa e falar: caramba, essa pessoa tem muita dificuldade, essa pessoa precisa superar muita coisa, ou que tipo de infância ele teve, conseguir olhar aquela pessoa como com o contexto que ela está e aceitar, nós não precisamos conviver, tá? Então, conviver ou não vai ficar a critério de cada um de nós, de cada um de vocês, escolher com quem eu posso conviver ou não, já que nós sabemos que tudo é troca, tudo é padrão energético e que, de fato, conviver com algumas pessoas nos causa um nível de dificuldade e de perda energética muito grande, tá? Então, que tenha ficado claro que aceitação não é concordar e não é conviver. É simplesmente aceitar, entender e conseguir sair do nosso próprio ego para enxergar o próximo, para enxergar outra pessoa. Porque olha como que é esse tema de hoje. Você consegue lidar com os diferentes tipos de pessoas? O tema já diz diferentes. Diferente não é igual, né? Só que a gente acha que as pessoas têm que agir como a gente é, como nós somos. Então, assim, nós temos aqui expectativa. Eu não enxergo que o outro é diferente. Quando eu estou conversando com o outro, o que eu estou vendo sou eu mesma. O que eu estou vendo é uma grande expectativa do que eu quero, do que eu sou, ou eu estou enxergando as minhas próprias frustrações. Então, talvez uma das primeiras coisas para a gente fazer, aceitação, claro, mas enxergar que o outro, ele é o outro com todo o caminhão de dificuldades, que seja lá com o que for, o outro não sou eu. Que a gente deixe as nossas expectativas, as nossas opiniões, isso cabe bem para cada um de nós. O que eu acho cabe para mim, mas não cabe para os outros. Cada um tem a sua própria experiência. Então, talvez sair do nosso próprio ego e conseguir respeitar o que cada um é. Eu penso que para lidar com as diferenças é um respeito, é um caminho de aceitação e respeito, né? Eu sempre dou uma pausinha para olhar vocês, mas a Pri também está pegando as perguntas para mim, então se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando, tá bom? Antes de olhar o chat, eu vou completar uma coisa assim, que é bem importante isso que eu estou falando, de ver que o outro é o outro e que o outro é diferente, porque a partir daí a gente vai começar a conhecer, a conseguir fazer o caminho de cada um. A maioria não, alguns de vocês sabem que eu trabalho numa empresa, eu trabalhei muito tempo com venda, hoje eu estou na área financeira, mas assim, a venda ela nos ensina muita coisa, porque você aprende que com cada um você vai falar de um jeito, né? Não adianta você ser um único vendedor para todos, porque se as pessoas são diferentes, você precisa usar a linguagem diferente. É bem interessante, até quando a gente faz no SEC eventos, eu normalmente estou lá na nossa recepção e lá a gente tem todos os livros, tem material de estudos, e eu gosto de analisar. O Dani falou que eu devia ser psicanalista, porque eu gosto muito mesmo de ver, as pessoas chegam, então assim, eu tenho que ler cada um para ver como eu vou abordar, porque tem gente que chega muito quieto, aquela pessoa não quer conversar, aquela pessoa é, não quer que eu vá oferecer um material de estudos ou que eu vá falar um pouco do SEC, ela não quer. Então eu tenho que ler para não ser chata. Eu olho para ela, tenho que ter essa percepção e falo assim: oi, boa tarde, bem-vinda. Pronto, e dá um sorriso, né? Que eu acho que é isso que alguém da recepção pode fazer. E outros já chegam, começam a mexer no livro, ou perguntam qual é o livro que o Moisés escreveu primeiro, qual é o livro que a pessoa deveria comprar. Então, assim, a leitura de cada um, eu estou falando de vendas, que é a minha parte profissional, mas a gente tem que aplicar isso na nossa vida toda. Então, olha cada pessoa que está ao seu redor e fala como é que eu converso com essa pessoa. Para cada pessoa vai ter o seu caminho. E se a gente quer alcançar o coração das pessoas, nós vamos ter que saber como lidar com cada um. É uma experiência fácil da gente medir para quem é mãe de mais de um filho, fica muito claro isso. Eu tenho aqui em casa 2 filhas e eu vou me relacionar diferente com cada uma delas. Por quê? Porque cada uma é um ser humano diferente. Então, o que eu posso falar para uma, o que eu posso chegar conversando e falando, a outra está mais reservada e não quer falar naquele momento. E eu tenho que aprender a respeitar. Então, é um caminho nosso também aprender como eu vou abordar tal pessoa. Como é que eu chego em cada ser humano que está na minha vida? O que eu falo para cada um?
Porque senão não adianta, se a gente quiser tratar todo mundo por igual, sem ler o outro, nós ainda vamos estar naquele nível de estar falando com nós mesmos, de usar cada um como espelho. Mas a partir do momento que a gente começa a observar as pessoas, a gente vai ver a grande riqueza que é e o grande exercício que é falar com pessoas diferentes. Com pessoas diferentes, ou a maneira com que a gente vai falar, como a gente vai tratar, entender que alguns, se você der muita atenção, eles vão demandar demais. Então, esse aqui eu vou dar menos atenção também para que ele aprenda. Outros você já pode dar mais atenção. Tudo tentando fazer o equilíbrio de enxergar cada um como é. Enxergar as diferenças, mas não como dificuldade, como um grandíssimo aprendizado e uma grande escola. Por quê? É muito fácil a gente conviver só com os iguais, só com aqueles que não nos causam nenhuma reação, né? É fácil, mas talvez não seja, não funcione de uma escada para nos ajudar a subir, né? Eu fiz uma pesquisa no nosso próprio Instagram com vocês, provavelmente muita gente que está aqui deve ter respondido, e a nossa pergunta era: você se considera uma pessoa passiva ou uma pessoa agressiva? Primeiro, eu queria agradecer quem respondeu essa pesquisa. Eu acredito que muitos de vocês responderam, porque todo engajamento no nosso Instagram é importante para o canal ser mais divulgado, já que a nossa grande vontade é que o conteúdo do SEC, esse esclarecimento que a gente traz, alcance o planeta, alcance o maior número de pessoas. Então, vou aproveitar aqui para pedir sempre que vocês olharem um post, olharem um story, qualquer coisa, curte, comenta, porque isso gera engajamento e o Instagram acaba distribuindo para pessoas, ele põe naquelas páginas, naquela For You, e distribui para pessoas que nunca ouviram falar do SEC. Então, eu queria agradecer a todos que responderam a nossa pesquisa e contar para vocês que provavelmente vocês todos que estão aí hoje comigo fazem parte do resultado dessa pesquisa que se diz 58% das pessoas que acompanham nosso trabalho acham que são pessoas passivas. E 42% das pessoas que acompanham o nosso trabalho são pessoas agressivas. Não está tão diferente, né? A diferença vai vir na dificuldade, tá? Eu vou ler para vocês já já. Então, vamos falar, eu falei que eu ia lá para o chat, deixa eu só ver um pouquinho o chat, daí eu já vou falar um pouquinho sobre o que é ser passivo, o que é ser agressivo, enfim. Então tá. Não tem comentários, óbvio que tem sempre. O que é bom, eu não me sinto nem um pouquinho sozinha com vocês. O pessoal tá concordando, tá. Quer ver? Ó, vamos falar da Débora. A Débora acompanha muita gente. Ela fala assim: ó, verdade, Andréia. Eu, pois eu bem sei. Eu não sei se é eu bem sei. Eu acho que é bem sei como é isso. Cada pessoa tem o seu jeito de ser e temos que saber lidar de formas diferentes. Entender o outro, depois a Miriam ela completa. Então o César tá dando risada aqui. Eu até acho que até imagino do que, enfim. É isso, o pessoal tá aqui comigo e é só motivo de agradecer mesmo. Agora vamos falar um pouquinho então sobre o que vocês responderam na pesquisa sobre ser passivo, né, ou sobre ser agressivo. Primeiro, falando ainda mais um pouco de material de estudos, se vocês gostam desse assunto de relacionamento, passividade, assertividade, agressividade, ansiedade, todos os nossos conteúdos e emocionais que formam essa barreira enorme, essa grande dificuldade na nossa vida, tem esse livro do Moisés que chama O Outro que Existe em Nós. Ele faz uma visão psicanalítica e espiritual, eu sei que vai sair invertido, mas eu tirei um pouco do que eu vou falar agora aqui desse livro, que eu gostaria muito de indicar para vocês. É um livro maravilhoso. O pessoal riu uma vez numa palestra que eu contei há muito tempo atrás, eu não era nem membro do SEC. Logo que saiu a primeira edição desse livro, eu comprei e eu comecei a grifar. Eu comecei a grifar o livro porque eu falei assim: esse livro está falando um monte de coisa da minha mãe.
Então, eu vou grifar e quando eu emprestar para ela, ela vai começar a se enxergar. Olha que absurdo! Olha que absurdo eu achar que esse livro servia para minha mãe. Obviamente que serve para minha mãe, mas serve muito mais para mim, né? Naquela época eu falava assim, nossa, eu achava que todo mundo tinha que fazer mudança. Hoje eu não acho. Hoje eu acho que a principal pessoa que tem que fazer mudança é essa que está falando aqui com vocês e que o caminho de cada um vai mudar ou não, enfim. Mas é isso, esse é um livro muito incrível, eu indico. Também esses materiais do Moisés estão todos na loja do nosso site, tá? Então vamos falar um pouquinho do pessoal que falou que se considera passivo. Vamos ver um pouquinho dessas características para ver se vocês falaram o que são mesmo ou falaram assim, ah, não, então acho que não é bem por aí. Então vamos lá. O passivo, ele se esconde, tá? Ele quer sumir. Se ele pudesse ser um aluno na classe, ele estaria escondido lá no fundão, agachado, para ninguém ver. Ele engole muito sapo, não consegue falar, tá? Então as coisas ficam entaladas porque ele não consegue falar. Por outro lado, fica tudo dentro dele, então os diálogos internos são enormes, massacrantes. O diálogo interno ele acaba com uma pessoa passiva porque ela não fala, mas ela fica, eu devia ter falado isso, ou às vezes ela até conversa com a pessoa mentalmente, tudo aquilo que ela não conseguiu fazer quando teve a oportunidade, né? O passivo raramente se sente satisfeito com as coisas que faz, então ele está sempre insatisfeito com as suas realizações. E aí eu diria para a gente pensar também que quando a gente está muito insatisfeito com as nossas realizações, isso acaba refletindo também nos nossos relacionamentos, né? Uma pessoa insatisfeita, ela acaba sendo insatisfeita com ela, com os que estão ao redor e com a vida, cobrando muito, né? Enfim. As responsabilidades numa pessoa muito passiva gera ansiedade, ela tem necessidade de estar com alguém, mas isso, gente, talvez nenhum de nós seja absolutamente passivo e mora um agressivo dentro. Por quê? Porque a pessoa, quem já não conhece, ou quem não viu, ou quem não fez algo do tipo engole, 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 e uma hora não dá mais e vira a pessoa mais agressiva do mundo, explode e quer quebrar tudo, né? Então, não é porque o passivo parece tranquilo que ele é uma pessoa tranquila, que a gente não confunda, tá? Tanto o passivo quanto o agressivo são lotados de carga emocional. Só que um fica lá contido, ele quer sumir, né? Então ele não consegue falar, mas ele tem, tá? Todas as cargas. É que muitas vezes no nosso meio social, na nossa criação, a gente acha que aquela pessoa passiva ela é boazinha, né? Porque aí eu vou falar para vocês já o resultado da segunda pesquisa, que a pergunta foi: você tem mais dificuldade de lidar com o passivo ou com o agressivo? Óbvio que a maioria, e aí foi a maioria mesmo, respondeu que tem mais dificuldade de lidar com o agressivo. 21% passivo e 79% agressivo. Por quê? Porque o passivo ele fica lá, ele não se posiciona, né? Então as pessoas acham que ele pode ser mais fácil de lidar. Mas dentro daquela pessoa contida, existem todas as cargas emocionais que a gente pode imaginar, tá? Existe a insatisfação, existe a raiva, existe a carência, existe a baixa autoestima, talvez seja a principal coisa de conversar. Existem infinitas cargas emocionais, tá? O agressivo. O agressivo, quanto mais agressiva a pessoa é, maior o nível ou maior o número de medos que ela tem, ou mais intensos sejam os seus medos, tá? Então, a pessoa mais agressiva ela é uma pessoa que tem bastante medo, tá? Ela tem muita raiva, ela explode. Ou às vezes não explode. Você pode falar, caramba, eu sou agressivo e eu não explodo. É verdade, tem muita gente com comportamento agressivo que não explode. Dissimula, dá risada, tira sarro, começa, cada vez que tem oportunidade, começa a dar o que a gente chama de revide inconsciente, fala mal da pessoa pelas costas. Então, assim, não deixa de ser agressivo a pessoa que não gritou e não bateu e não quebrou tudo. O maior nível de agressividade é quando a gente bate e quebra tudo, mas existe aquela agressividade que a gente fica controlando, né? Ela sobe, a gente segura, só que chega uma hora que não dá também, né? Então ele é instintivo, reativo, impulsivo, faz as coisas no impulso. Quando vê, já fez, não para pensar. E não é por isso que não tem a culpa, porque a maioria dos agressivos tem culpa sim, tá? Não estou falando de uma pessoa perversa, estou só falando de uma pessoa agressiva. É que assim, os agressivos, eles são mais cegos.
É mais difícil da pessoa enxergar, mas quando ela enxerga, ela tem culpa sim. Ela quer fazer diferente. Ninguém, é o que eu disse para vocês, ninguém que tenha contextos emocionais dessa maneira que nós estamos colocando aqui hoje é feliz, tá? Então existe tudo isso. O agressivo ele é ansioso, enfim. E aí deixa aí um pouquinho para o chat para ver quem respondeu e se mudou agora ou se vocês conhecem. Ou se, enfim, ninguém mudou. Agora a Gigi colocou assim: eu sou assim, passiva até um certo ponto. Às vezes, reações de forma que até. Às vezes, rea- reações de forma que até ela me assusta. Ou seja, super passiva, mas quando chega um momento, ela explode de um jeito que ela fala: que é isso que está morando dentro de mim, né? Parece até dupla personalidade. É isso mesmo. E então sabe quando nós vamos conseguir nos relacionar de verdade com todas as pessoas, com todas as diferenças, quando nós formos assertivos. Só que eu não estou falando de ter ações assertivas, eu não estou falando de ter uma conversa assertiva, eu estou falando de ser uma pessoa assertiva. Ser assertivo é você conseguir falar com todo mundo sem ter carga emocional, tá? Então é você conseguir enxergar o outro, enxergar a dificuldade do outro, ver o que te serve, ver o que não te serve, conseguir se posicionar sem culpa. A pessoa que ela é assertiva, ela não tem problema nenhum de falar o que ela pensa, sem agressividade, mas de uma forma muito clara, porque ela não tem bolo emocional, então o que ela coloca, o outro provavelmente vai entender. Esse é o comportamento onde a pessoa consegue se relacionar com todas as diferenças e com todos. Mas, como não é tudo 0 e 10, para a gente chegar na assertividade, nós temos que fazer um caminho, existem sim alguns treinos, tá? Porque deixar claro aqui que a pessoa assertiva, ela já tem um nível evolutivo bom. Quando ela é assertiva, ela é uma pessoa assertiva com características totalmente assertiva. Ela tem um padrão evolutivo bom, ela já está no chakra cardíaco. Se ela estiver na parte baixa do cardíaco, ela é menos assertiva, bem menos, mas já é. E vai subindo, na parte alta ela já é uma pessoa sem cargas emocionais nenhuma e totalmente assertiva, tá? Mas como para chegar na assertividade, para chegar ser uma pessoa que esteja com consciência na parte alta do cardíaco, nós temos que fazer esse caminho. A gente propõe alguns treinos, sim. Eu falei para vocês, né, que tem o CD do Moisés sobre assertividade. A gente costumava e vamos voltar online, então, né? Dar workshops sobre assertividade, fazendo simulações para que as pessoas aprendam como agir em alguns momentos. E um dos grandes treinos é você conseguir falar. Você se propor a falar. Por mais passivo que você seja, por menos vontade que você tenha, porque às vezes a gente fala assim: eu não vou falar, eu vou engolir, eu me resolvo, tá tudo certo, é mais fácil do que eu falar e dar briga, ou a pessoa não gostar mais de mim, né? Porque o passivo ele tem aquele medo, aquela vontade de ser aceito, aquela vontade de ser bonzinho, mas falar é um treino. Outro dia, uma amiga querida, e ela é membro do SEC, ela me procurou e ela falou: André, eu estou fazendo uma mudança tão grande com as coisas que eu escuto que eu estou conseguindo falar. Ela era aquela pessoa mais quietinha, aquela que eu falei que se pudesse ela se escondia para ninguém ver. E o marido dela, o contrário, diferente, muito mais agressivo. Então, a vida toda ela engoliu, ela não falou nada, mas agora ela falou: eu vou começar. E ela disse que no começo ela suava frio, ela tremia, ela não sabia como ela começaria a falar, mas que ela se propôs, com vontade, com determinação, ela se propôs a fazer esse treino. E ela falou: você acredita que agora eu consigo conversar com ele? Diz que no começo ele estranhou, né? Porque a vida toda ele estava com alguém passivo e de repente ela começa a falar, ela começa a se colocar e hoje ela diz que consegue fazer isso com muito mais tranquilidade. Esse é o caminho de esforço, é o caminho da vontade. Então, ela ainda não é uma pessoa assertiva? Não, mas ela está se esforçando para ser, ela está caminhando para ser. Então, o falar é algo que nós precisamos exercitar. Quem é passivo e também, ou talvez até principalmente o agressivo, que ao invés de falar da pedrada, né? Ao invés de falar da patada. Então, todos nós temos que exercitar o falar, tá? É um exercício, então não engole, não deixa passar.
respira fundo. Se não der para se colocar naquele momento, não se coloca. Se a coisa estiver muito ruim, espera um pouco, mas depois volta no assunto e fala. E como aqui também é um local que a gente trabalha muito com a espiritualidade, não só com o comportamento humano, é bem importante a gente saber que cada um de nós anda acompanhados de espíritos, de consciências espirituais parecidas ao nosso redor. Então, quando você fala algo para alguém, você está falando para todos os espíritos que estão ao redor e que talvez não te entendam também. Então, quando você vai explicar alguma coisa para o teu marido ou para a tua companheira, pode ser que você esteja falando com o teu sogro, com o teu cunhado que já faleceu, com o avô dele que já faleceu. Então, olha o quanto o exercício da fala pode ser importante até para esclarecer essa espiritualidade que está ao redor, para que eles parem até de atrapalhar relações. Então, que a gente pratique de fato a fala. Comece a falar sem carga emocional é difícil, mas talvez o melhor possível, o melhor que a gente consiga, né? E que é muito importante. Vocês sabem, eu vou compartilhar uma questão minha que eu veio a vontade de compartilhar, eu vou trocar aqui com vocês. Eu tive na semana passada, nessa semana agora que passou, o meu marido teve um episódio de saúde meio complicado, tá? E eu já tinha marcado de ir para São Damião no final de semana, não porque eu ia me divertir, farrear, não, porque eu sentia que era muito importante eu estar lá, eu tinha algo muito importante para fazer lá. E ele ficou ruim, segunda, terça, quarta ele melhorou. Aí eu falei, caramba, eu acho que dá para eu ir. E ele falou, olha, pode ir, eu tô bem, eu tô tranquilo. Na hora me veio assim, eu vou, só que eu não sei como é que vai ficar o pessoal da família dele, achando um absurdo eu sair, ele estava muito ruim, ele foi para o hospital, e eu ir largar o fim de semana e ir para São Damião. Isso me veio, mas eu vou deixar claro para vocês que não porque eu estava querendo ser boazinha, bem vista pela família, mas porque eu queria compor. Aí eu falei, quer saber? Eu liguei para minha sogra e falei, eu vou falar com ela, eu vou explicar o porquê eu tô indo. Porque se a gente não explica, o outro não entende, o outro pode ficar com raiva. Eu liguei para ela, eu falei, por isso que eu falo, o exercício é uma fala. Eu expliquei para ela o quanto era importante para mim eu estar lá. Ela me ouviu, me aceitou e ficou tudo muito, muito maravilhoso. Se eu simplesmente vou e não falo, pode ser que tivesse reações de raiva e a pessoa fala. Eu não sei o que seria, mas eu achei importante praticar a fala. Então, que a gente fale, que a gente se coloque. Mas lembra, não para agradar, tá? A ideia não é a gente agradar todo mundo, porque a gente não vai conseguir. A ideia é falar para compor mesmo, para que o outro nos enxergue. Então, quando a gente pratica a fala, a pessoa passa a nos enxergar. Porque na maioria das vezes a gente deduz. Ah, a pessoa sabe. Ou então, eu não devo satisfações para ninguém, eu faço o que eu quero. Mas se nós estamos falando de relacionamento, é bem interessante que a gente comece a conversar de verdade, conversar de uma forma madura com todos que estão ao nosso redor. Comece a praticar essa relação, ainda que com diferenças, né? Um outro fato muito, muito legal que eu vou compartilhar com vocês é assim. Nós estamos falando de diferenças, né? Então, assim, na família do meu marido, no meio aonde eu vivo, a diferente sou eu. Então é assim, eles adoram churrasco, é uma festa, tal, aquela coisa. E o meu cunhado sempre foi um churrasqueiro de mão cheia e sempre a forma dele de demonstrar carinho era fazendo um baita churrasco para todo mundo. Depois eu virei vegetariana, já faz bastante tempo, mas eu parei de comer o churrasco dele. E as minhas filhas também são vegetarianas. No começo ele ficou chateado. Poxa, você não come mais, não é possível. Mas assim, ao invés de reagir com raiva, outro dia ele chegou com uma grelha para legumes. Ele falou: olha o que eu comprei para vocês, uma grelha para fazer o legume de vocês separado. Agora aqui, ó, você pode comer aqui quando tiver o churrasco que vai ter as coisas de vocês, não vai pingar carne, não vai misturar. Eu achei incrível. Eu falei assim: nossa, isso é o exemplo de como se relacionar com as pessoas diferentes, né? A gente não precisa ter raiva, a gente não precisa reagir, a gente pode achar o caminho de, pô, é diferente, mas eu gosto. E é isso, nós somos diferentes e nós estamos aprendendo a lidar com as nossas diferenças, a aceitar. Então, assim, eu vou lá,
não é para mim, eu vou dizer para vocês, é zero agradável estar na fumaça do churrasco. Mas por outro lado, eu também estou aprendendo, né? E ele, com todo esse carinho, comprou a grelha de legumes para mim e para minhas filhas. Então, hoje ele faz o churrasco de picanha para eles e o de abobrinha e outras coisas para gente. Eu achei isso incrível, né? Já que nós estamos falando de você consegue lidar com pessoas diferentes. Isso é a grande riqueza e o grande aprendizado que a gente pode ter, né? E falando, gente, eu nem sei como é que tá o tempo aqui, eu tô falando. Ixi, daqui a pouco eu vou para as perguntas, mas eu só vou concluir dizendo que nós estamos falando aqui de relacionamento e não tem nesse planeta um jeito para a gente crescer que não seja se relacionando. É realmente vendo as diferenças, trabalhando a aceitação, conseguindo sair do nosso ego que nós vamos crescer. E por isso, eu penso que o Moisés, tudo que ele faz tem um propósito maior, né? Então, o SEC, além da gente trabalhar comportamento humano, espiritualidade, fazer as lives, fazer imposição de mãos em hospital, enfim, todo esse trabalho que vocês já sabem, é, o SEC tem também o Mosteiro São Damião, que é o ponto de encontro entre os membros, é lá que a gente se encontra e é lá que a gente pratica isso que eu estou falando aqui para vocês hoje. É lá que nós vamos encontrar pessoas do Brasil inteiro, com costumes diferentes, sotaques diferentes, juntos para construir algo. É lá que eu vou fazer alguma coisa e o outro vai olhar e vai falar assim: não, isso aí não está muito bom. É lá que eu vou pegar um tamanho de pedra e a pessoa vai falar: pô, essa pedra não ia melhor aqui, uma menor? E a gente vai trabalhar o relacionamento e a aceitação. Então, assim, nesse convívio, nesse local, é onde a gente vai praticar tudo isso que a gente faz, no local de convívio e também fora dele, né? Mas eu acho incrível a gente ter esse espaço. Eu sei que vocês que acompanham o nosso trabalho ficam sempre querendo ir. Quando a gente faz live, a gente fala de São Damião, as pessoas mandam WhatsApp: ah, eu posso ir, eu posso conhecer. Eu digo para vocês que São Damião sempre foi aberto a todos, sempre, aliás, uma das nossas grandes vontades sempre é receber todo mundo, porém, nesse momento exato de pandemia, nós não estamos abertos para todos, voltaremos, né? Espero que em breve, mas nesse momento de pandemia, os membros estão indo porque lá é o local de trabalho, lá a gente precisa trabalhar, construir, manter, fazer a horta, limpar, enfim, os membros estão indo numa medida muito controlada, mas em breve, quando abrir, nós vamos avisar vocês e todos serão assim muitíssimo bem-vindos também. Gente, eu acho que eu falei demais. Eu acho não, eu tenho bem certeza, mas eu vi que a Pri me mandou. Ah, a Pri tá falando que não tem pergunta. Será que tem agora, Pri, ou não? Se não tiver pergunta, a gente pode, eu posso olhar no próprio Instagram, a gente pode. A Pri disse que não tem pergunta. Então eu posso olhar aqui um pouquinho, se tem, tem muito comentário mesmo. Eu tinha visto, acho que uma pergunta lá em cima. O pessoal tá só conversando comigo, coisa que eu também agradeço muito, mas eu acho que não tem. Bom, então é isso, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês. Eu vou ver se eu pego algum comentário, alguma coisa aqui. Eu acho que eu vi lá em cima uma pergunta, mas também não dá para subir. Deixa eu ver se vocês quiserem colocar alguma coisa agora. Ó, então eu vou ler aqui um comentário que o Arthur fez. Acho que o mais complexo de lidar com pessoas diferentes é manejar o nível de proximidade e intimidade nesses relacionamentos com pessoas de personalidades mais próxima é menos complicado. Arthur, é verdade, é muito fácil e não estou dizendo que é ruim, é muito bom a gente lidar com pessoas iguais, principalmente se o nosso nível já tiver um pouquinho melhor. A melhor coisa é lidar com pessoas que querem crescer, pessoas que querem evoluir, pessoas que querem ver um mundo melhor, com certeza. Mas a gente não pode se afastar de tudo e de todos e se fechar e falar: poxa, eu não me relaciono com mais ninguém. Você sabe o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar que talvez pessoas de um nível evolutivo muito alto, como o Moisés é um grande exemplo para a gente, né? Então você imagina se essas pessoas desse nível fossem falar assim: ah, eu não vou lidar com pessoas diferentes. O que seria da gente, né? O que seria da gente se pessoas como ele falassem: ah, não, eu só quero os iguais?
a gente estaria frito, né? Provavelmente nenhum de nós sairia do lugar. Então, é importante que a gente saia do nosso ego também e se relacione com os outros, né? Deixa eu ver aqui. O Dani falou assim que tem algumas pessoas que ele tem dificuldade por não saber o que falar e nem como manter o assunto. Ô Dani, é verdade, às vezes a pessoa é tão quietinha e tão calada que você quer conversar, mas não consegue, né? Vai um exercício para você achar. Vai um exercício de você alcançar a pessoa ou de aguentar o silêncio, né? Porque eu penso que muitas vezes o silêncio é difícil pra gente. Você simplesmente ficar com a pessoa e não conversar, ficar tranquilo, enfim. A verdade, gente, é que, já que não tem pergunta, eu vou falar uma coisa para vocês que eu considero bastante importante, é que nós temos que nos resolver, nós temos que resolver as nossas cargas emocionais para deixar um espaço para o outro na nossa vida, para que a gente tenha tempo para o outro, tempo emocional, né? Para que a gente pare de correr, porque não existe relação do jeito que a gente tem feito, não existe relação acelerando o outro, acelerando os áudios, enfim, como que a gente pode fazer uma grande troca, né? O Gui falou, eu penso que aceitar não é submeter-se. Exatamente isso, Gui, que eu falei. Aceitar não é se submeter. Entrou uma pergunta, quando vocês voltam? Regina, não sabemos, mas assim que a gente voltar, a gente vai falar para vocês, tá? Com certeza. Como funciona participar? O Vinícius perguntou. Eu acho que ele estava perguntando de São Damião. Como eu disse, Vinícius, São Damião é aberto a todos. O SEC, ele é uma associação, tá? Então, quem tiver interesse em se tornar um membro, é aberto a todos, porque tem gente que não sabe, tem gente que fala, poxa, eu posso ser, eu não sabia que eu podia. Pode sim, o SEC é uma associação onde todo mundo é extremamente bem-vindo, não importam as diferenças, ao contrário, é nessas diferenças que a gente vai crescer. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, manda um e-mail. Eu acho que no nosso site tem como se tornar um membro, ou pelo WhatsApp mesmo, 974542116. É uma associação, a gente colabora mensalmente, a gente colabora com muito trabalho, com muito crescimento. E eu acho que é isso, gente. Eu vou encerrar então, agradecer muito essa live. Eu sempre penso que o que a gente fala é o que toca mais em, assim, quem fala, o palestrante, ele é o primeiro a ser alcançado com esse trabalho. Então eu queria agradecer a vocês pela participação e dizer que na quinta-feira, puxa vida, não vou saber falar para vocês o tema, mas dá uma olhada no story que a gente vai colocar amanhã para vocês continuarem acompanhando com a gente, tá bom? Obrigada, pessoal.